Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito boa noite. Muito boa noite também para a Melina. Hoje temos uma live de conteúdo extremamente questionável, a gente pode dizer, tal qual as notícias que tivemos de Pittsburgh Steelers saindo nesse princípio de free agency. Mas dá boa noite para vocês. Boa noite, Léo. Como está o seu ânimo nesta noite de live? Boa noite, Danilo, Mel, galera que tá chegando aí no chat. É um dia, definitivamente um dia. Vamos ver. Belíssima definição. Ainda não acabou, sempre pode piorar. A regra zero do universo, Melina. O mundo tende para a entropia e sempre pode piorar. Muito boa noite. Média-noite a todos. Olá. Isso pra gente é só noite. Só noite. Boa noite pra quem não é Pittsburgh Steelers. É isso. Então, temos uma nova era. Temos um princípio de free agency movimentado, não exatamente da forma que nós aqui neste grupo gostaríamos. Até teve muita gente que queria, estava muito interessado, mas Mitchell Trubisky é o novo quarterback dos Steelers, é para isso que vocês estão aqui, é para ouvir a gente falar a respeito dessa suposta contratação, desse suposto jogador, na verdade, porque a contratação é real. Então a gente vai lidar com isso daí, vai lidar com um monte de outras coisas, pequenas coisas que o Steelers já fez, nada muito grande até aqui, só pequenas coisas. A gente já começa direto pelo que interessa, mesmo que Ricardo ainda esteja a caminho para entrar neste episódio, nesse programa, nesta live. A gente já vai começando falando de Mitchell Trubisky, que é o seguinte: todo mundo sabe que o plano dos Steelers é ter um novo quarterback. E times que precisam de novo quarterback precisam fazer várias tentativas. Tentar em todo lugar até você achar. Então você sempre tenta na free agency, você sempre tenta um veterano, você sempre tenta um calouro, você sempre tenta da onde você pode tirar, você vai atrás do cara. Qual era a primeira esperança de torcida? Que o Steelers fosse fazer um investimento do tipo de troca. E esse ano há notícias de quarterbacks que em nível de jogo tem potencial para ser um franchise quarterback, e eles já chegariam com o nível de franchise quarterback, né? Se teve notícias, o Russell Wilson teve no mercado, aliás, isso não é uma notícia, é um fato, foi para Denver. Ainda tá circulando a história do Deshaun Watson, que claro, tem todos os envolvimentos legais e morais a respeito, ainda tá por lá, ainda tinha muitas fontes tentando ligar o Watson aos Steelers graças ao Brian Flores e mais um monte de coisas, e graças a... E aí o Steelers foi e não foi, tinha gente que queria, tinha gente que não queria. O Aaron Rodgers acabou que nunca foi um fator, ele nunca deu clareza de que fosse sair de Green Bay. Você pode argumentar que o Derek Carr possa ser uma possibilidade, mas é de se imaginar que com o Josh McDaniels isso não vai acontecer. Então todo esse mercado, os Steelers não foi. Ou se foi atropelado e ultrapassado. Abre-se as possibilidades de free... o Jimmy G também é um desses, não que ele seja no mesmo nível dos outros. Abre-se a possibilidade da free agency. Nenhum dos quarterbacks da free agency traria qualquer tipo de empolgação, tá? Nenhum deles. Você pode querer uns mais do que os outros, mas nenhum deles é realmente um grande nome. E aí o Steelers foi nesse mercado e traz Mitchell Trubisky, tá? Não, oficialmente a gente não tem valor, a gente não tem um insider cravando quanto foi o contrato, que é de 2 anos, o que é uma timeline que faz sentido para um quarterback ponte. As primeiras informações que a gente tem vêm de um insider do PFF, dizendo que o contrato gira em torno de 15 milhões por ano, menina. A gente tá aqui para dar reações. Qual é o seu sentimento a respeito de Mitchell Trubisky com essa contratação? Assim, quero deixar bem claro que eu não gosto dele, não gostaria de tê-lo como Steelers, mas eu acho que a gente tá exagerando um pouco na nossa... A gente tá tratando como um puta de um sacrilégio, e eu acho que não é bem por aí. Como você disse aí no começo, a gente já sabia que a gente ia ter um ano de um quarterback de transição aí, a gente se iludia com o Aaron Rodgers, mas vamos ser honestos, né? A gente já sabia que a gente ia ter um ano aí de quarterback de transição, então a gente sabia que a gente ia cair com alguém num nível Mason Rudolph pra um pouquinho melhor. Pra falar a verdade, eu nunca pensei em Mitchell Trubisky, mas cada um tinha sua aposta aí, que ia desde Gardner Minshew, Jimmy Garoppolo, que seria até, na minha concepção, seria até pior, Mariota, enfim. A gente sabia que a gente ia cair com um quarterback mais ou menos nesse nível.
E... Oi, Ricardo. Perdão, entrar. Formador tá assim. Não, sem problema. Então a gente sabia que a gente ia cair num quarterback mais ou menos desse nível. A gente ainda não tem o contrato, os valores certinhos. Dependendo de quanto for, eu não acho que é tão ruim assim. Eu não acho que tira a ideia dos Steelers de talvez draftar um quarterback no draft desse ano. Mesmo porque o contrato do Mitchell Trubisky é de 2 anos, então é teoricamente um contrato aí pequeno pra ter um calouro, pra desenvolver o calouro e não jogar direto o calouro na NFL logo no primeiro ano, que é o certo a se fazer, assim, nem todo mundo vem pronto pra NFL. Então, eu acho, de novo, não gosto, não acho que seria a melhor opção, talvez ficar com o Mason Rudolph, dar um ano pra ele, que tá aí esperando faz tempo, e é mais ou menos do mesmo nível, porque não dá pra esperar muito dessa temporada também, a gente já sabia disso, sabia que ia ser um ano de rebuild, que a gente não ia brigar por muita coisa, então, talvez teria dado uma chance pro Rudolph, pra não ter que gastar tanto dinheiro, mas aí, de novo, depende de como vai ser o contrato do Trubisky, mas eu acho que a gente tá fazendo uma tempestadezinha em copo d'água, não é tão ruim assim. Eu acho que o pior, por enquanto, dessa off-season não é o contrato do Mitchell Trubisky, mas sim como os Steelers estão parados em relação às outras needs que a gente tem. OL e cornerback, principalmente. Esse primeiro, boa noite, Ricardo. Prazer tê-lo novamente aqui entre nós, mesmo nesse momento fúnebre. Deixa eu manter a ordem que a gente estava tendo aqui. Cumprimente as pessoas e, Léo, as suas reações a respeito de Trubisky. Boa noite Danilo, boa noite Léo, boa noite Mel, boa noite aos caros amigos ouvintes daqui presentes no chat, aos amigos ouvintes do podcast. Grande dia, né, que o Pittsburgh Steelers assinou um quarterback. Assinamos. Cara, sendo sincero com vocês, todo mundo sabe que o meu sonho, assim como o sonho do Danilo era o único homem capaz de sustentar um mullet no mundo, Gardner Minshew. Não aconteceu, mas o Trubisky era um cara que eu esperava. Eu confesso que não é nenhuma surpresa pra mim, é um cara que faz sentido, é um cara que sabe lidar com pressão, e o nosso maior problema é isso, é lidar com pressão. A gente acabou de fechar com o center agora também, que a gente vai falar daqui a pouco, e é um cara que não é tão ruim quanto parece. Se for contratado como point, beleza, acho justo. Se for contratado pra ser nosso QB do futuro, aí não dá pra saber. Acho que ninguém sabe como é que vai ser isso, mas no geral é uma aposta válida que não tem por que não fazer. É um ano especial. Eu não acho que a gente tá preparando pra ir com QB no draft. Eu acho que essa movimentação, pelo contrário, mostra que a gente vai tentar pelo menos um aninho dar uma chance pra ele jogar, ainda mais se for um contrato de 15 milhões. E eu vejo cada vez mais a gente talvez indo com um OL no draft. Talvez o Zion Johnson, que a gente já entrevistou 9 vezes. O Mike Tomlin, esse aí vai provavelmente até em churrasco de aniversário do pai, da mãe, do cachorro dele. Então, talvez eu já consigo ver como uma possibilidade maior do que talvez um Pickett ou então um Malik Willis. Mas eu tô interessado em saber o que o Ricardo achou. Com você, Ricardo. Suas primeiras impressões aí. Boa noite novamente. Eu não vou discordar com absolutamente nada com o que já foi falado, que eu peguei ao meio do caminho. A frustração do Danilo, os questionamentos da Mel, os pontos que o Léo trouxe, sobre fazer sentido para esse momento. Eu vou usar a mesma analogia que eu fiz tanto no QG quanto eu fiz no Twitter também. A gente já sabia que o Steelers ia atrás de um quarterback, era questão de sim ou sim. A gente já sabia que ia atrás de qualquer um, ia atrás de alguém no mercado. E dentre as opções disponíveis, que a gente já sabia muito bem quais eram, a que se encontrava, podemos dizer, numa equação que favorece o Steelers de ser um jogador free agent, que você não precisa abrir mão de cap, ou de draft, ou de picks do draft, como era o caso do Jimmy Garoppolo, que pelo que se falava, o Steelers estava bem interessado no Jimmy G, além de abrir. Ia ser uma combinação terrível. Ia ter que abrir um montão de pique no draft enquanto ocupar um cap space miserável com ele. Preenche o espaço do que Mike Tomlin tanto queria na temporada passada, com um quarterback móvel. E a gente sabe que o Mason Rudolph e o Dwayne Haskins não tem necessariamente essa característica de ser um nome muito móvel. Não é um nome caro. Eu duvido demais que seja esse contrato de 15 milhões por ano que tá todo mundo falando por aí. Eu duvido muito que vai chegar a isso. Se fosse esse valor, acho que já teria vazado com mais
absoluta certeza. Contrato ruim vaza logo, como vazou do Chucks na mesma hora. O do Mitch Trubisky não vazou ainda, por alguma razão. Quanto mais demora para vazar, eu imagino que o contrato seja extremamente normal, podemos dizer, no máximo de expectativa na casa dos 10 milhões. Então, levando em consideração todo esse cenário, não restavam muitas opções. As opções, Mitch Trubisky faz bastante sentido pro Steelers agora. Melhor do que Mason Rudolph ele é. Tem as características que Mike Tomlin tanto gosta, tanto falou a temporada passada, tanto ele olhou nos prospects, Senior Bowl, Combine, enfim. Se encaixa dentro do ataque do Matt Canada. Foi o Truba. Não tô falando que ele vai ser o salvador, que ele vai ser o próximo quarterback da franquia, nem nada. Essas opções que pode dar algum tipo de chance pro Steelers, como ele bem falou. A expectativa não podia ser alta. A gente esperava que já fosse vir um quarterback de muito quilate nesse momento. E o fato de contratar o Trubisky, pra mim, não muda absolutamente nada a figura do draft do Steelers na posição de quarterback. Eu acho que o Steelers ainda vai selecionar um quarterback. Não mudou absolutamente nada. O Steelers leva sempre quatro quarterbacks pra temporada. Hoje só tem 3. Trubisky, o Dwayne Haskins e o Mason Rudolph. Então, movimentação mais Steelers possível. Não acho que seja o fim do mundo. Se o fim do mundo, se o contrato dele for 15 milhões. Como não é 15 milhões, posso queimar muito a língua, mas eu vou cravar que não é 15 milhões. Então, tá. Exatamente isso aí. 10 milhões. Então, tô tranquilo. Então, vamos lá. Por que o Steelers contrata Mitchell Trubisky? Ou por que o Steelers contrataria qualquer um desses quarterbacks free agents? Teddy Bridgewater, Marcus Mariota, Tyrod Taylor e tal. Você precisa ter um quarterback titular, certo? Se você draftar um quarterback, que seja na primeira, que seja na segunda rodada, não existe a garantia, e o Steelers, pela avaliação que fez até agora, não acha que nenhum deles vai ser, né, um titular de dia 1. Então você está trazendo um quarterback que você vai competir com o que você já tem na casa, que é Mason Rudolph, que é Dwayne Haskins, para ver quem vai liderar o time até que esse próximo quarterback esteja pronto, ou se esse cara que entrar aí milagrosamente corresponder, já leva e vai tendo sequência, tá? O plano é esse. O plano tá muito parecido com o que, por exemplo, o Chicago Bears fez quando eles draftaram Mitchell Trubisky, né? Eles assinaram um contrato de 3 anos com Mike Glennon, que era 3 anos, uns 45 milhões, que na prática era 1 ano, 16 milhões, e Mike Glennon não levou nem uma temporada para ceder a vaga pro próprio Trubisky, porque Mike Glennon era um quarterback podre, e essa é a expectativa de que Mitchell Trubisky seja também. Porque, assim, pra mim o argumento de que ele é melhor do que Mason Rudolph e ele corresponde melhor como um quarterback ponte é absolutamente irrelevante. Porque se você pegar meu salário e aumentar R$100, é positivo, mas não adianta de porcaria nenhuma dada a inflação. Então, não vira, bicho. Não faz sentido. Se por um acaso Mason Rudolph derrota Mitchell Trubisky no training camp, então você tá colocando, vou partir do princípio que são 15 milhões, a informação é do Sam Monson da PFF. Ele não carimba, mas pelas palavras dele, eu vou buscar o tweet exato, mas pelas palavras dele, eu não sou a Associated Press pra tá dando esse tipo de informação, mas as minhas fontes colocam o contrato nessa faixa de 15 milhões por ano, não é 15 milhões pelos dois, é 15 milhões por ano, então daria em torno de 30 milhões no total. Então se você perde, se a vaga vai para Mason Rudolph, ou se a vaga vai pro quarterback calouro, ou se a vaga vai pro Dwayne Haskins na hora da temporada, então você já colocou esses 15 milhões aí e jogou fora, tá? De cap, numa questão que você poderia investir numa série de necessidades que o time tem nesse momento. Se por um acaso o Mitchell Trubisky for realmente o melhor quarterback desses, você não espera que ele vá ser um grande quarterback. Porque, primeiro, ele já vem ele já foi tirado de Chicago porque ele não tinha se desenvolvido. Mas Chicago era um ambiente muito ruim. Aí ele passa 1 ano como reserva do Bills. Isso automaticamente limpa a imagem dele? É só porque ele passou 1 ano trabalhando com o Brian Daboll, passou 1 ano trabalhando como reserva do Josh Allen. Você tem alguma expectativa de que o Steelers, de que ele seja um quarterback de nível de titular? Porque impressionantemente, ou não impressionantemente, a imprensa de NFL passou esse ciclo aí desde o final, desde o Super Bowl até agora, tratando o Mitchell Trubisky como se fosse, não,
tá pronto para voltar a ser titular. Um mercado que tá precisando de muitos quarterbacks entrando aí, ele está pronto para ser titular, então já pode ser titular, você já pode dar um contrato de mais de 10 milhões para ele, porque, meu Deus, ele agora tem ambientes bons para se trabalhar. Um ano, bicho, de diferença? Se não, o que foi que Mitchell Trubisky fez em um ano para que ele tivesse esse status recuperado? Tá? O que foi que ele teve, umas 8 tentativas de passe na temporada? Ele teve um monte de jogadas, partidas que a única participação dele foi entrar para ajoelhar para poupar o Josh Allen. Então, assim, nada me justifica que você esteja pagando essa grana para basicamente um calouro de 27 anos? Que isso é o Trubisky, né? O nível de jogo dele em Chicago, ele tinha o único quarterback que lançava menos jarda por tentativa do que o Mitch Trubisky entre os titulares da NFL é Ben Roethlisberger. Então você tá trazendo um outro cara que é para ser um Big Ben que é um pouquinho mais móvel e um pouquinho menos ruim. E por Big Ben é óbvio que eu me refiro a essa versão 2021. Então assim, eu não tenho como ver essa notícia como positiva, bicho. Desde do ponto da contratação, que eu sabia que a gente ia ter que comentar aqui, eu tô tentando fazer os prós e contras pra trazer aqui pra live, pra gente tentar ver um lado positivo. Mas não tem. O que resta agora pra gente é torcer para que o Steelers drafte bem um quarterback e que ele instantaneamente passe na frente do Trubisky, que não sei se vocês sabem como funciona o Steelers, mas não vai acontecer. Não vai acontecer porque o Steelers, mesmo que um quarterback calouro tenha um altíssimo desempenho, ele não vai ser o titular no começo da temporada. Ben Roethlisberger só foi titular na primeira temporada dele porque o titular machucou. Ben Roethlisberger não ia ser nem draftado, que esse é outro ponto que a gente invariavelmente vai passar. Ele só foi draftado porque a direção dos Steelers era Dan Rooney na época, Ricardo. Dan Rooney disse, não, drafta agora. Porque lá atrás, meu pai aceitou que não draftassem Dan Marino e a gente sofreu. Pode draftar esse cara agora. Então assim, a gente vai ter que torcer muito para que o raio caia assim, em cima do Heinz Field e que o próximo quarterback, o calouro, se desenvolva de uma forma instantânea. Qual seria a diferença se a gente tivesse contratado o Teddy Bridgewater, tivesse trocado pelo Jimmy Garoppolo? Nenhuma. Era uma movimentação que o Steelers ia fazer. Acho que era o uma movimentação. ia ser pior. Ia ser pior, sim. Porque ele ia ser mais caro e ele é menos móvel. E eu acho que ele encaixa muito pior no esquema dos Steelers. E são dois jogadores que têm problema com pressão quando estão pressionados, né? E isso faz diferença. Querendo ou não, outro bicho que tem uma movimentação mínima. Exato. O ponto que eu quero falar é a gente não deveria estar surpreso com a movimentação porque ela ia acontecer. Sim. Era questão de tempo isso ter. Não esperar que fosse tão rápido e fosse no primeiro dia. Não esperar que fosse também... assim, mas ela ia. O Colbert já havia sinalizado que o Steelers iria adicionar mais um quarterback do mercado. O Trubisky já havia conversado, já tinha até falado no podcast do Adam Schefter há umas 2 semanas atrás sobre o desejo dele de jogar no Steelers. Enfim, novamente, todas as opções que se tinha e você querendo equilibrar tudo que o Steelers estava procurando dentro do quarterback, Trubisky é a melhor opção. Eu não tô falando que ele, novamente, eu não tô afirmando que ele vai ser nenhuma maravilha, não. Vai ser o próximo quarterback da franquia. Mas, assim como a NFL opera de forma geral, a gente foi atrás do veterano de ser essa policy de seguro. Claramente não confio no Mason Rudolph e no Dwayne Haskins também. Senão ele não precisaria. Era só draftar mais um quarterback, tá tudo certo. O Rudolph vai ser essa policy de seguro. E não confiam. Foram lá e contrataram o Trubisky. Então, novamente, entre prós e contras, tô sossegado com a contratação dele. Mas, Ricardo... Na tela, o tweet do Sam Monson, ele afirma 15 milhões por temporada, não 15 milhões no total. Essa é a minha fonte para lidar com valores. O PFF é a melhor fonte do mundo. O cara tá cravando a informação. Não, ele até nas respostas ele fala que não crava. Mas o PFF não tem motivo algum para tá chutando valores assim. Então só resta a gente, além de torcer pro próximo quarterback ser realmente o próximo grande da liga, ou torcer para que esse valor ele tenha ouvido fontes que não estão corretas e esse seja o valor total e aí seja um valor muito menor que possibilite mais investimentos no resto do time, que é só o que a gente vai ficar aguardando. O principal ponto da contratação dele que a gente não abordou, que eu acho que a gente não pode ignorar também, que ele é algo que o Steelers está pedindo há um tempo, que é um cara mais móvel e talvez ele seja a melhor opção disponível para fazer o que o Matt Canada queria fazer e não tinha opção com o Big Ben. O Big Ben era um cara de pocket, não sai de pocket, então eu vou pensar que ele é um cara de transição. Eu não consigo ver ele como um QB do futuro do Steelers. Acho que não vale nem a pena fazer essa análise, porque ninguém aqui acredita que ele vai ser o QB do futuro. Exatamente. Mas ele como um cara de transição, para pelo menos adaptar e dar a chance que o Matt Canada tanto quis, né, como coordenador ofensivo,
eu não vejo tão mal assim. É claramente um upgrade pra Mason Rudolph e pra Haskins. A gente com o Igor Chagas falou até no chat, a gente já conseguiu com Rudolph e Duck ficar positivo. Quer dizer, não ficar negativo, né? A gente ficou empatado. Eu acredito que o Trubisky também consiga fazer isso de novo. Não acho que é impossível. Não acho que vai ser algo tão complicado de fazer. É isso. Dar a chance. Eu espero que não seja 15 milhões. Não acredito que é esse valor todo. Talvez possa ser como o contrato do Christian Kirk, que é com muito bônus. Então pode ser que com bônus chegue a 15 milhões. E se for assim, beleza. De boa. Se levar a gente pro Super Bowl, ganha 15, ganha 20, beleza. Não tem problema. Mas eu acho que vai ser possível também. Vamos ver isso, cara. Vamos esperar pra sair o valor. Saindo o valor, a gente consegue falar melhor sobre isso, né? Sobre o que é a única parte da equação que falta, que pode estragar tudo. Eu posso queimar minha língua e me desesperar aqui com a contratação. E era um cara também que tava em alta, né? É um cara que não sei o motivo, mas, cara, nessa free agency foi um nome muito falado. O Brian Double deu 30 entrevistas falando que amou trabalhar com ele e que o Giants estava atrás dele, que queria trazer ele pra trabalhar junto de novo. Isso também aumenta o preço, né? As notícias são de que no final ficou entre os Steelers e o Giants para essa contratação. E aí ele já amou, e tem notícia também de que era um negócio basicamente encaminhado desde o Combine. Assim, ou pelo menos o Steelers estava decidido a fazer isso. Os insiders pegaram esse feeling aí de que ia ser o Trubisky pelo menos desde o Combine. E sem contar, tem o famoso custo Steelers, né? Quem não quer vir jogar nesse momento no Pittsburgh Steelers para a posição de quarterback é a posição de sonhos nesse exato momento. Você jogar com uma das franquias mais estáveis da liga, das franquias mais bem administradas, das franquias com um dos melhores técnicos da liga, enfim. Trubisky não pode ter pedido, nem os Steelers deve ter oferecido muito pra isso, não. Parece bobo, mas é. Pra um free agent na situação dele, sim, pô. Aliás, esse inclusive... Por isso que não vai ser 15 milhões. Não vai ser 15 milhões. Se for 15 milhões, se o contrato dele for 15 milhões, eu mudo a foto do perfil pra uma torradeira. Pra uma torradeira não, pra um multiprocessador Philips Valita. Não, a gente tem que deixar o Colbert. Colbert vestido de torradeira, pronto. Departamento de memes, por favor. Kevin Colbert com cara de torradeira. A história atrás das grades ainda, por favor. Atrás das grades, que merece prisão isso. Principalmente isso. A informação é de que no Giants ele estaria sendo chamado para disputar a vaga com o Daniel Jones, que o Giants ainda tem uma bizarra expectativa de recuperar, e que no Steelers ele teria garantido aí pelo menos um ano como titular, ou ele começa o processo de pré-temporada como titular e aí a vaga passa a ser dele pra perder e não do mesmo Rudolph. O Rudolph inclusive deve estar felizão, né? Porra. Coitado. Deve estar mas ele realmente, ele esperava. Ele sabia. Na mesma hora o Gary Dula, que o senhor óbvio chega falando, a expectativa é que não mude nada no estádio de Mason Rudolph, ele não peça pra ser trocado. Mas é claro que ele não vai pedir pra ser trocado, meu Deus. Quem vai querer também Mason Rudolph? Onde que ele vai ser trocado pra conseguir um lugar, uma posição melhor, assim? Exato! Melhor ficar onde tá. Vamos ficar de olho em Buffalo, né? Quem é que Buffalo vai trazer pra seu reserva aí pro lugar do Trubisky? E provavelmente vai ser uma opção mais barata do que... Certamente. Aí vai pelo amor de Deus. O Garoppolo. Vai o Josh Dobbs pra lá, pra fechar o ciclo. Sobre o querido Mitsubishi, Mitch Trubisky, a gente comentou sobre isso no último episódio, sobre como é interessante a gente ficar acompanhando as visitas de Pro Day que o Steelers faz, porque não é só para esse ano, porque isso sempre volta a reverberar em anos seguintes. Então, Kevin Colbert estava no Pro Day de Mitch Trubisky lá em 2017 em North Carolina. O agente do... Obrigação. Além daquele, ele também estava no Pro Day de Memphis, onde viu Paxton Lynch. Paxton Lynch já participou aqui, já esteve no Steelers. Então, é algo que vez ou outra volta a assombrar aqui a gente. Uma das mecânicas mais bonitas que eu já vi na vida. Só. Bem lembrado, Yuri. O reserva do Bills provavelmente vai ser Fitzpatrick. Muito, muito bem lembrado. E não, eu não queria Fitzpatrick no lugar de Mitch Trubisky, pelo amor de Deus. Chega. Eu tenho um ponto do Trubisky que é interessante a gente falar, que é o tamanho da mão dele. A mão dele é 9,5. É uma boa mão. É uma boa mão. Você mediu sua mão em casa, Ricardo? Pra saber qual... Era pra eu ter medido a minha mão, não medi. Também, né, cara? Tenho que fazer esse exercício de medir a mão.
Eu fico até com vergonha de falar o tamanho da minha. Falhei neste momento. Vamos, A minha vamos mão, fazer a minha esse combine mão, interno aí. a minha mão é menor do que a do Kenny Pickett. Eu não teria vaga pra jogar NFL. Tá aqui o compromisso. Se o contrato de Trubisky for esse de 15 milhões, Ricardo troca a foto do perfil pra um multiprocessador Philips Valita vestido de Kevin Colbert atrás das grades. E se o Steelers draftar Kenny Pickett, a gente divulga o combine interno com o tamanho da mão de todo mundo. De todo mundo. A minha mão com certeza. Só o da mão, gente, pelo amor de Deus. Não precisa fazer igual o combine de OL, né, cara? O outro ponto do Trubisky também, e que a gente chegou a comentar em episódios anteriores sobre o assunto, mas eu não sabia que ele era agente do Trubisky. O agente do Mitchell Trubisky é nada mais nada menos do que o senhor Ryan Toner. E quem é o senhor Ryan Toner? Agente e melhor amigo do senhor Ben Roethlisberger. Eu sabia que o Ryan Toner era agente do Carson Wentz, era agente do Marcus Mariota. Eu tinha certeza que ia vir o Mariota por causa disso. Eu fiquei pensando também, Mariota fosse um dos favoritos por conta dessa relação do Ryan Toner com o Steelers já de longa data. O agente o Sam Howell também é agente o Ryan Toner é agente do Sam Howell. Por isso que até pensei que o Sam Howell fosse um dos favoritos para ser a escolha do draft. Talvez seja, quem sabe ainda. Mas o Ryan Toner já tem uma longa relação com o Steelers e empurrou lá o Mitchell Trubisky, que eu não duvido absolutamente. Já tem um cartãozinho, podemos dizer, como a gente falou ao longo de todo o off-season, já tem um cartãozinho lá com o número dele para poder ir atrás do Mitchell Trubisky. Mas dos três nomes, essa era a melhor opção, né? Trubisky, Mariota e Sam Howell. Eu gosto de Mariota. Ia no Mariota. Eu gosto de Mariota. Mas acho que fica no mesmo nível, fica muito equivalente ao Trubisky. Talvez o Trubisky seja mais barato. Talvez por a diferença é que Sam Howell ia custar uns 3 anos aos Steelers, né? Trubisky e Mariota é um só, né? Dependendo do lance aí, é muito provavelmente um ano só. Um dado que eu peguei aqui agora que eu achei interessante o Trubisky, ele tem a porcentagem de lançamentos ruins igual ao do Big Ben. Então, nada de novo. Mas tem menos interceptações. O coordenador ofensivo Matt Canada, né? É isso, ó. É isso, gente. O momento não é muito legal, não, vai, Ricardo. Sigo ansiosíssimo pra ver os valores, só isso. Eu tô muito ansioso pra ver esses valores. Eu tô com medo. Acho melhor deixar guardado mais um pouco. Muito provavelmente a gente traz uma atualização assim que tivermos os valores. A gente vai continuar em contato aqui com vocês em live, em podcast, então próximo de quando eu anunciar os valores. A gente vai ter essa sensação. A única coisa que eu, pelo menos, eu imagino que o Black Yellow Brasil, enquanto instituição, a gente não admite, é isso daqui. A gente não trabalha com tanking. A gente não faz isso por aqui. Se o Steelers fizer, é um problema deles. Mas a gente prefere não lidar com questões de tanking. Porque se for pra gente tá analisando tanking, a gente tanca também, pô. A gente larga o programa, volta quando o Steelers quiser voltar a jogar, pô. Não faz o menor sentido a gente tá lidando em tanque, fazendo análise pra um time que vai entrar em tanking, pô. O Steelers não vai dar extensão pra Minka, resolveu trocar ele por uma escolha de 5ª rodada pra fazer um tanking. Pô, então vamos ficar aqui pra quê? Então o time não quer ganhar, o time não quer que a torcida veja muita coisa, então a gente vai embora também. Então é melhor a gente lidar como se o time tivesse a obrigação de fazer as coisas positivas, e olha só, eles têm a obrigação de continuar melhorando o time. O que a minha impressão neste momento em que a gente não tem nada de campo ainda é o seguinte: eu tinha sempre na minha cabeça que o Steelers estaria em condição de se manter no mesmo nível de briga que ele estava no passado, ali pela 6ª, 7ª vaga, aquela posiçãozinha de wild card, se ele fizesse uma série de investimentos no caminho certo, tá? Pra mim, já acabou isso daí, o Steelers é definitivamente um time meio de tabela, tá? Teria que ser uma revolução muito grande pra gente se reposicionar de novo em briga por wild card mesmo, e mesmo sabendo que são 7 times por conferência. Uma pergunta pros 3 e pro chat. O Steelers dorme hoje melhor do que acordou? Não, mas eu espero que eu consiga dormir melhor que eu acordei hoje. Por que não? A gente continua com a mesma quantidade de problemas que a gente tinha antes e a gente não resolveu nada. E tá com menos cap. A única coisa é que a gente tem um quarterback a mais no roster, que antes a gente só tinha um, agora a gente tem 2,5, né? Que o contrato do Haskins não é certeza. A gente tem 2,5, mas são todos no mesmo nível, assim. Tipo, o Trubisky é um pouquinho melhor, mas acho que não é uma coisa, sei lá, pra ficar orgulhoso, assim, de nossa, melhoramos, hein, nesse primeiro dia. Tipo... Até o momento, a participação da audiência aqui tá dividida, mas já tá começando a pender pro não. Baico Master, não. O Thales, acho que sim. O Igor,
acho que não. Peu também não. Xande tá na mesma vibe do Léo, mesmo problemas, menos dinheiro. Nada. Que também não. Então, é difícil de ver, melhorou. Você acha que o Steelers dorme melhor do que acordou, Ricardo? Não acho. Eu não acho. Só queria saber ter uma temperatura mesmo. Não fico também tão pessimista quanto talvez alguns dos amigos do chat, quanto alguns amigos da mesa, mas dorme do mesmo jeito que acordou. Do mesmo jeito. E assim, a gente já tava num ponto em que a gente, sem quarterback, a gente tinha saído da briga dentro da AFC, né? Uma AFC que continua trabalhando pra melhorar. Você concorda comigo, Ricardo? Concordo, 100%. Você também acha, menina, que a gente Sim. estaria fora da briga nesse momento? Você acha, Léo? Sim. Eu acho que internamente tem uma estatística muito interessante. O Trubisky ele tá 0-3, tá 3-0, quer dizer, né? Ganhou todos os jogos que jogou contra o time dentro da AFC Norte. Então, ele tá acostumado a vencer aqui dentro. Léo. Para, Léo. Eu vou me agarrar no eu pouco vou que a gente escrever em Não, gente, destaque. de estatística a gente Aqui, pode falar de qualquer jeito pra ficar Não, mas melhor pra ele. Tipo, sei lá, não dá. Ele tem um trabalho que é ganhar dos Browns em um jogo. Mais nada, ele não precisa fazer mais nada. Ele tem um trabalho. Ganhar dos Browns também, também. Pelo amor de Deus, Léo. Eu Pelo amor de Deus, não né? entro também. Não acho, de verdade, não acho que a gente tem chance, mas é aquilo, a gente tem uma defesa muito forte e defesas ganham campeonatos. Eu não duvido que a gente termine talvez até em segundo lugar na divisão e não vá para um playoffs. Não acho impossível, não acho uma visão impossível de acontecer por causa da defesa. Não, eu acho que tá mais difícil do que tava ano passado, porque os outros times melhoraram. Assim, dentro da nossa divisão não teve movimentação muito impactante, mas Broncos trouxe Russell Wilson, os Chargers estão trazendo gente também. Então, assim, pelos que a gente ficou brigando, Colts, Chargers e Raiders pra entrar como uma vaga, todos eles estão melhorando e a gente não. Então, se tudo manter constante e a gente olhar esses 3 times só, a gente tá fora. Vamos lá, a mesma pergunta que eu e Ricardo ficamos duelando a temporada inteira. Não foi um duelo, a gente tinha a mesma resposta. Menina, o Steelers hoje tem um time bom? Não tem um time bom. Tem uma defesa que não é a melhor defesa da liga, mas também não é a pior. Eu acho que a nossa defesa não é mediana, é um pouquinho acima disso, mas não é aquela defesa que era em 2019. Já deu uma caída. E o nosso ataque, gente, se for baseado pelo ano passado, não funciona de jeito nenhum, né? Então, a gente não tem um time bom, a gente tem um time raçudo, que vai buscar, que bate de frente, que não desiste, mas não é um time com muita técnica, muita estrela. Isso, Léo, eu lhe repasso a mesma pergunta. O Steelers tem um time bom hoje? Acho que a gente tá a talvez 2, 3 jogadores de ter um time bom. O problema é que a NFL tá com a nota de corte muito alta. Então bom não serve. Mas a defesa é forte. A gente precisa realmente de cornerback. A gente não tem cornerback. Nosso cornerbacker hoje é... Arthur Maulet, Ken Sutton, Trey Norwood. Maulet e Ken Sutton. O Norwood também jogaria. Então a gente precisa de um cornerback, pelo menos um cornerback que consiga jogar bem. Não acho que vem via draft, até porque a gente não acerta nunca via draft. Então talvez um cornerback, talvez um cara na OL. A gente conseguindo usar melhor o Najee Harris, eu consigo ver um time bom, mas não consigo ver um time que vai brigar pro playoffs. Isso pra mim, a sua resposta na verdade é não. Então, o time não é bom. É bom, mas é que a gente corta no ótimo. Da nossa referência. Então o time não é NFC, bom, pô. Na NFC a gente conseguiria. É porque assim, você joga na NFL em 2022, pô. Você não joga em 1990. Então Não, o mas time por exemplo, não é bom. na NFC, eu acho que o nosso time tem capacidade suficiente pra classificar Steelers lá. não Mas a joga gente na tá na NFC, AFC. Então, aí beleza. Por isso que é o problema. Nossa de corte na AFC é muito mais alto do que a média, do que o bom, né? Não é bom, mas não vou falar que é sorte, não é sorte. É competência. O Steelers sabe jogar dentro da AFC Norte. Quando você faz seu papel na AFC Norte, na sua divisão, qualquer time que faz seu papel na divisão, aí pega esses times da NFC que o Léo tá falando aí, arruma mais 2 vitórias dentro da AFC, chega em 8 vitórias. Podemos dizer, 9 vitórias. Enfim, assim o Steelers vai caminhando. O time não é bom. O que foi feito na temporada passada foi um feito, como a gente até comentou no episódio com o Dave Bryant. Se Mike Tomlin conseguir arrumar uma campanha positiva com esse time, tem que ter uma estátua dele lá em Pittsburgh, porque o time é muito ruim, ainda mais com tanto de lesão que teve no ano passado. Enfim, o time é muito fraco. Talvez eu tenha colocado o coletivo na frente. Né? Não, mas assim, e unidade...
Mas assim, é ruim, cara. E unidade. Uma coisa que nos últimos anos eu bati muito na tecla do Steelers, que eu senti falta, é que o time não tinha identidade. Você queria achar uma identidade depois que perdeu lá os Killer Bees, depois que o Mike Munchak saiu. Você encontrou uma identidade na defesa lá em 2019, que conseguiu fazer um ano espetacular. Mas você não conseguia ter uma identidade muito bem formada, ao ponto de você olhar, sei lá, você olha pro Ravens e saber que o Ravens tinha identidade. Não à toa, caiu todo mundo que caiu lá, saiu todo mundo que saiu lá ao longo da temporada por lesão. O Ravens conseguiu manter o nível, não o suficiente para ir pros playoffs, mas foi competitivo. Fez parelho contra o Packers, enfim, fez vários bons jogos. O Chiefs é um time com identidade, o Bills é um time com identidade, o Bengals ganhou identidade agora. E a gente parecia não ter identidade. Mas na verdade a gente tem, como ele lá falou, então a gente é ser esse time que corre atrás, não desiste. Não, a gente fez, o tanto de virada que a gente teve na temporada passada justifica, e essa temporada vai ser do mesmo E o jeito. tanto de vitória que a gente teve no último drive, assim, que a defesa teve que fazer alguma coisa pra segurar. Isso vem desde 2020, desde 2019 isso vem. Então, Exato. assim, não é uma unidade boa, uma unidade completa, é uma unidade que no vamos ver consegue fazer alguma coisa. Mas também, por outro lado, esse ano a gente não tem Big Ben pra fazer as chamadas ofensivas quando começar a dar merda. Então, O meu ponto é o seguinte: se você quer ter, vamos supor, se você quer se manter um time raçudo, ou se você tá numa off-season, qual é o teu objetivo? Melhorar o time pra diminuir a quantidade de esforço que você vai ter pra ganhar esses jogos. E não tem cara nenhuma de que o Steelers fez isso. Não só a contratação do Trubisky, que é o ponto central aqui, mas as duas movimentações que a gente tem de free agency na linha ofensiva, que era outro dos grandes buracos do Steelers, né? O time basicamente entrou precisando de um upgrade de center, um right guard, que não tinha, e um right tackle, que não tinha. A não ser que você considere John LeGlue como right guard e Zach Banner como right tackle, não tinha. Você tinha que trazer. Você estava perdendo na free agency os seus dois titulares dessas duas posições. E aí o Steelers assinou trouxe de volta Chuks Okorafor, seu right tackle, num contrato de 3 anos, 29 milhões e meio, tá? Que, salvo engano, nos 2 primeiros anos paga 20 milhões e meio. Ou seja, ele tá basicamente num contrato de 2 anos, 10 milhões por ano. Que é coisa pra caramba. Tá? Não parece, mas pra um right tackle é coisa pra caramba. E eu não sei se já saiu o valor financeiro, mas Mason Cole, que é inside offensive lineman, assinou um contrato de 3 anos com os Steelers. Uma notícia que acabou de sair do Steelers aqui, Danilo. A Brooke Pyro afirmou que o Steelers trouxe o Robert Spillane de volta. Robert Spillane de volta. E já bota aqui na lista também, Miles Killebrew. Esse foi a única contratação realmente positiva pra mim. Que é um ace de special teams e tal, trouxe mais 2 anos? Mais 2 anos. 4 milhões. 2 anos. 2 anos, 4 milhões para Killebrew. Esse é positivo, special teams, tá dentro da faixa de valor e tal. Arthur Maulet, mais 2 anos. Tem o valor? Não saiu até agora. Acho que foi o mínimo. Quando não divulga assim, geralmente é o mínimo. Não acho que deve ter sido muita coisa, não. O Maulet não tá nem garantido no roster pra mim. Eu concordo plenamente com você. Não tá nem garantido. É coisa... É bizarro você dar 2 anos pro cara que não tem vaga garantida no roster, mas ok. E Dwayne Haskins ganhou a tenda de round original, o que provavelmente é a mais baixa, né? 2,54 milhões. 2 milhões e meio, só que o round original dele é primeiro round. Qualquer time pode fazer uma proposta, se o Steelers tem direito a cobrir, se ele não quiser cobrir, o time que contratar paga uma escolha de primeira rodada. Alguém em 2022 vai pagar uma escolha de primeira rodada pra Dwayne Haskins? Podia, né, ter alguém. Eu ia gostar. Adoraria. Adoraria. Não vai O rolar. Igor tá cheio de escolha, pô. Será que os Bills não querem de reserva? Reserva aí. Então, assim, essa é a primeira onda de free agency do Steelers até o momento. É só adicionar aqui Spillane também. Mitchell Trubisky, Chuks Okorafor, Miles Killebrew, Arthur Maulet, Dwayne Haskins, Mason Cole e Robert Spillane. Perceba que um time que estava tão perto de fazer investimentos, não para ser incrível, porque a gente sabe que achar quarterback dá trabalho. Enquanto você não achar um quarterback é muito difícil você voltar plenamente a competir por título. Mas, aí tem os malucos que levantam a história de que o Nick Foles ganhou o Super Bowl. Cala a boca, vocês aí também. Mas o Nick Foles ganhou o Super Bowl. Chegou em 2. Né? Mas quase 2. Podia fazer investimentos para aproximar o time desse ponto. Tá? Mas qual investimento ele faria agora em termos de quarterback para chegar nesse... Não. Quarterback não. Você aproximaria com o resto
dos investimentos. Quarterback eu sei que é eu acho que, difícil, por exemplo, não me faz concordar. Cornerback já tinha até fechado um. E tiveram dois baratos nessa free. Dois caras muito bons que saíram num preço muito barato. Dá Pra pra qualidade fechar. deles, sim. Pra qualidade deles, é. Mas QB só tinha um nome que poderia elevar assim, é um nome que ninguém quer aqui. Não. Então, E aí sim Você seria um forma quarterback que não ia ser contrato 2 anos. Poderia ser um contrato longo, porque ainda pode ser um quarterback franchise. Mas eu prefiro o Trubisky. Minha moral fica mais intacta. é isso. Então, assim, o que você tava próximo de recolocar o time, o que tem um monte de gente que fala, isso não é um rebuild, isso é só um retooling. Você tá só fazendo pequenos ajustes, mas sem sair do trilho, sem fazer um pit stop e realmente deixar de competir por um tempo até voltar. Mas não é o caso, cara. Você tá fazendo realmente um monte de... Você tá começando o mesmo nível de contratações que você sempre fez, porque o Steelers sempre foi um time de cap apertado, sempre fazia as contratações na xepa da feira, basicamente. Ele tá fazendo o mesmo nível de contratações, só que no primeiro dia de free agency, o que torna tudo mais caro. Então, nada tá fazendo muito sentido. Então a minha avaliação geral, por exemplo, é negativa. Não sei a sua, menina. Não, a minha também. Eu acho que o pior é o do Chuck, mas no geral, assim, achei o primeiro dia bem ruim. E é isso. Acho que tinha outras coisas, não falando só do Trubisky. Eu, como falei, já não gosto dele, mas tudo bem, dependendo do valor que for o contrato dele. Por menos de 15, tudo bem. Agora, acho que a gente ficou muito parado. A gente tem muita need, principalmente em OL e em cornerback. E não dá pra gente preencher tudo isso em draft. Então precisava se mexer um pouquinho na free. E acho que a gente pecou nisso. Ficou bem morto, assim, ó. Essa foi a impressão que deu, que o front office estava completamente morto e, sei lá, foi atrás de outras coisas, sendo que precisava mais. Você também ficou com uma avaliação negativa ou você tem um pouquinho mais de esperança? Não, completamente negativa. Eu concordo com a Mel. A gente tem bastante need, não supriu nada. Jogadores que cabiam na nossa folha salarial assinaram por valor muito abaixo do que poderiam, do que mereciam às vezes, e a gente não pegou. Então, tipo, não é nem que a gente não pegou, né? A gente não teve nem report que a gente foi atrás. Eu acho que isso é o que mais incomoda. A gente parece que nosso GM tá aposentado e só esqueceu de avisar o pessoal que não ia trabalhar essa off-season. Adiantou as férias dele e é isso. Tem opção ainda. Então tem OL que ainda dá pra pegar, tem corner que dá pra pegar ainda e seriam peças boas pra melhorar o time, mas o Colbert precisa trabalhar. Se a gente tá aqui por que ele não pode estar também, sabe? Vai trabalhar, filho. Ajuda a gente. Não seja o Colbert pelo menos uma temporada. Só piora a situação, né, Ricardo? Quem tá fazendo todas essas movimentações é o teu general manager. Foi isso aí. Se ele sai com tudo positivo, ele sai, com todas as láureas, um troféu, uma estátua ali. Quando começa a vir tudo negativo, é um problema que ele só potencializa o problema que ele tá fazendo todos os investimentos e tá indo embora. Sim. Eu entendo todo a terra arrasada, claro, é inevitável, com cada nome que o Danilo vai falando aí, é um tiro diferente que dá no coração do torcedor. Sei que a gente falou muito sobre cap nas últimas semanas, principalmente o Steelers com o maior espaço de cap na história, enfim, o que é que o time vai fazer? O Steelers está sendo somente o Steelers mesmo, é a fórmula que o Steelers tem para poder ser essa franquia de sucesso. Se que dure para sempre, não sei, pode ser que a partir desse ano desvencilhe, que acabe, enfim, a gente só vai saber ao longo da temporada. Mas é o primeiro dia ainda do período legal de negociações, podemos dizer. Tem mais tempo ainda, tem o draft por vir. Eu ainda quero acreditar que esse time ele vai se reforçar ao ponto de dar algum tipo de esperança ao torcedor. Eu não acho que trazer o Chuck de volta, horrível pra mim esse novo contrato do Chuck pelo valor que saiu, não gostei. Eu não acho que o Mason Cole, que acabou de chegar aqui, já é o nome que a gente crava que vai ser titular. Não sei. Talvez seja um BJ Finney da vida, um cara de depth mesmo. Um veterano que a gente tinha, novamente, anos anteriores no Finney, o cara mais flexível e tudo mais. Eu acho que isso afasta a necessidade que a gente continua tendo dentro da linha ofensiva. E sobre o Chucks, o Colbert, ele havia comentado na entrevista no Combine que ele gosta muito dessa classe de offensive
offensive tackle. Gosta muito, e acredito que seja muito profunda. Eu imaginei que a gente fosse atrás de um rookie para essa posição, que não fosse pagar o Shooks por conta disso, que se eles talvez fossem selecionar uma até na primeira rodada, mas a gente vai seguir com esse mesmo tabu de sei lá quantos anos, desde 1996 o Steelers não seleciona um tackle na primeira rodada. Vai seguir provavelmente na tendência de se selecionar um jogador do interior de linha ofensiva, como fez com o Alan Faneca lá atrás, com o Paulsen de Castro no início da década anterior. É o modo como o Steelers trabalha. Até agora, nada do que a gente tá vendo surpreende a gente. Parece que todo ano a gente fica com a mesma sensação durante esse primeiro período de free agent. A gente levanta os mesmos pontos. Talvez a diferença desse ano é que a expectativa estava alta, porque outros anos a gente sabia que o cap era bastante limitado. E esse ano não. Então a gente criou expectativa, imaginou que o time fosse fazer alguma movimentação blockbuster, fosse... Naqueles primeiros tweets que o Adam Schefter fica de forma feroz divulgando assim que dá 1h aqui e começa a vazar os contratos, a gente já fosse ver algumas movimentações dos Steelers, coisa que não teve. Mas tempo ao tempo. O time ainda tem tempo para poder reforçar. Pois é. O lado positivo é que esse foi só o primeiro dia, né? O lado negativo é que esse é só o primeiro dia, meus amigos. Ainda pode vir muita coisa. E muita coisa por aí, pode ser muita coisa boa, pode ser muita coisa terrível, absolutamente terrível. Pra até fechar, porque eu sinto que a gente já tá começando a andar em círculos, e esse é normalmente o ponto pra gente parar, é que a gente já tá entrando, já começa a arrumar para o ponto de free agency, em que para você poder trazer novos jogadores, investir bem em novos jogadores, você já vai ter que começar a limpar o seu próprio cap. Claro, a gente ainda tá dependendo do número do Trubisky, a gente ainda tá dependendo do número do Mason Cole, mas já começa a ficar uma situação dessas daí. Acho que você precisa limpar primeiro para trazer depois. E como em 2 dias todos os times têm que estar no positivo, né? Aí no gesto tá ver. Tem nomes maneiros aí, a gente não vai começar a falar deles, senão é mais 1 hora aqui, mas manter a esperança tá bem difícil. A gente fica abre nesse momento para as perguntas da audiência, quando eu vou buscando o que é que seja perguntar. Eu tenho certeza que teve uma pergunta aqui atrás. Isso aqui, Ricardo, acho até que você falou disso, né? O Mason Cole é capaz de amenizar a dupla Trubisky e Shooks ou nem faz cócegas? Não acho que ameniza muito, não. Vejo muito mais o Mason Cole como um nome para depth mesmo, pelo menos hoje. Não conheço muito dele também. Eu lembro muito dele saindo de Michigan, mas não lembro da carreira dele na NFL. Pouco que vi aqui parece ser bastante agressivo contra o jogo terrestre, mas pouco complicado, com mais dificuldade defendendo para o passe. Eu acredito mesmo que o Mason Cole vai ser depth. A gente ainda vai no draft, enfim, vai trazer mais o cara por meio da linha. É isso, Léo, se a nossa linha defensiva ficar saudável, e por linha defensiva imagino que seja aquela base, né, TJ Watt, Cam Hayward, com o Stephon Tuitt de volta, Alex Highsmith e Tyson Alualu passando ali no meio, se ele ficar saudável, você acha que a gente consegue competir? Melhora muito, principalmente no jogo terrestre, né? É algo que a gente sentiu muita falta ano passado. A nossa defesa foi muito, muito mal no jogo terrestre, algo que o Tuitt e o Alualu fazem muita diferença. Não acho que a gente vai competir por playoffs ainda, assim, mas eu acho que é uma boa melhora. Acho que a gente consegue ganhar um jogo ou outro a mais por conta disso. E também facilita pra secundária, né? Mais pressão no QB, menos tempo pra ele lançar. Talvez os corners não tão bons consigam jogar melhor. É isso, jovens. Temos mais perguntas? Eu vou, por motivos de ficar especulando em cima da free agency, a gente levaria muito tempo. Por exemplo, cornerbacks bons ainda no mercado, Bob Wagner tem chance. Chance tem, né? 50%, sim ou não. Tem aí uma boa, Ricardo, tem notícias sobre Hayden e Juju? Acho que nenhuma, né? Sobre Hayden, zero, nada. Sobre Juju, sabe que os times estão interessados, assim como muitos times, né? Eagles, Chiefs, são os que eu mais lembro de cabeça rápido. Agora estou interessado no Juju também. Tava bem O Hayden deixou entender que em um tweet que ele ia testar mercado. Ele fez um tweet meio se despedindo de Pittsburgh, como se não pretendesse voltar. Mas faz tempo isso, não faz? Foi anteontem, se eu não me engano. Ah, não, tá. Acho que ele já tinha falado uma coisa dessa não, antes da foi um dia que ele deu uma pirada. Ele fez uns 5 tweets seguidos que cada um faz um sentido diferente.
Só em outras notícias da Free Agent que a gente riu do Jaguars hoje, o Jaguars está fazendo um grande favor para os wide receivers, né? Acabou de dar 10 milhões por ano para o Zay Jones. 3 anos, 30 milhões, 24 milhões já garantidos, basicamente. Pode ser 2 anos, 12 milhões, então... Pois é. Então, gente, com essas belíssimas considerações do amigo Renato, saudade, Renato, aparece qualquer dia aí. A gente vai encerrando a nossa live, vou pedindo as considerações finais. Melina, uma noite pra você, que ela seja melhor do que o Steelers está proporcionando. É isso, bom, boa noite, pessoal, obrigada pela audiência até agora. Eu sei que as notícias são muito boas, mas é isso, né, a gente vai fazer o quê? Esse é o Pittsburgh Steelers, a gente gosta de sofrer, a gente até na off-season não é fácil pra gente, mas é isso, vamos torcer pra que o resto da free a gente melhore um pouquinho, consiga fechar algumas coisas que a gente tem mais need, mesmo que não seja um nome muito grande, mas só pra já ajudar um pouco o time não ter que ficar tudo em cima do draft. E vamos torcer pra fechar o nosso Juju Smith-Schuster. Todo mundo quer muito ele, né? Eu sei que vocês querem, porque eu também quero. E é isso. Boa noite a todos. Obrigada. Isso, Léo. Obrigado por mais um episódio. Suas considerações finais? Obrigado, Mel. Obrigado, Danilo, Ricardo, chat. Essa noite vai ser uma noite. É a noite. É definitivamente a noite. Vamos... Vamos torcer para que não tenham notícias piores até a virada do dia, né? Até a virada do nosso dia, porque esperar 1 hora a mais também pra ter notícia ruim também não dá, né? Porra, eu espero sinceramente que os insiders da NFL não sejam iguais aos da MLB, porra. Ontem, 11h30 da noite no Brasil, os caras estavam trincados, pô. Peraí, bicho. 11h30 da noite. Vai dormir, pô. Pelo amor de Deus, desliga esse celular. Ricardo, você que é um homem que irá desligar o seu celular, mentira, você não vai desligar o celular, não. Eu sei que você não consegue. Muito boa noite. Hoje estava no trabalho e eu falei, caso alguma movimentação dos Steelers aconteça, por favor, me liguem, porque eu não vou conseguir prestar atenção. Eu estava trabalhando. Falei isso, deu 10 minutos, Germano me liga para falar que o Steelers havia contratado o Mitchell Trubisky. Trabalhou depois? Nadinha. Não trabalhei mais o resto da tarde inteira. Não trabalhei mais. Basicamente depois dessa notícia. Pittsburgh Steelers e mais um dia de Pittsburgh Steelers. Nada de novo ao sol aqui na cobertura desse time. Pudesse fazer uma... Não tá doendo, mas pudesse fazer uma analogia e uma situação paralela com os amigos que estão sofrendo. É aquele meme do nem dói mais, né? Nem dói mais essas notícias do Steelers. Mas eu não vou entrar em desespero. É isso. Essa foi a situação da comunidade Steelers, essa foi a situação de Kevin Colbert, pelo visto, né? Nada o dia inteiro, rapaz. Completamente inútil para o país Steeler Nation dele. A gente vai fechando este podcast por aqui. Lembrando sempre a vocês de conferir toda a cobertura do Pittsburgh Steelers em @BlackYellowBR no Twitter, no Instagram e no Telegram, tá? Todas as informações a gente concentra lá, seja só replicando notícias, seja em análise. Continua acompanhando o podcast. Essa live que a gente tá fazendo, tá? Em minutos estará disponível em podcast nas principais casas do ramo e no Fambonanet, a casa do Black Yellow Brasil, de quase 80 podcasts de esportes americanos na internet. E voltem com a gente, que a gente volta a qualquer momento na nossa programação, assim que tiver um volume razoável de movimentações. Voltamos essa semana, Danilo? Rapaz, se o Steelers fizer o suficiente, a gente volta. Se ele não fizer, eu tava empolgado no sentido de trazer uma lista de compras pra Free Agency. Tava esperando o quê? O Steelers vai deixar em banho-maria, a gente vê o que tá sobrando ali e a partir disso vê o que é que dá pra ir buscar. Agora, se tiver movimentação, a gente volta pra fazer uma análise, senão a gente dá uma segurada e começa a focar em draft. Perfeitamente. Bem? Perfeitamente. Então, grande abraço a todos no chat, todos que estão ouvindo aí em podcast, todos que acompanharam com a live, uma excelente audiência nessa noite de hoje, basicamente uma vigília aí pela morte da franquia Pittsburgh Steelers. Então, voltamos a qualquer momento com a missa de sétimo dia. Um grande abraço para vocês. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. If you're a facilities manager at a warehouse and your HVAC system goes down, it can turn up the heat, literally. But don't sweat it, Grainger has you covered.
Grainger offers over 1 million industrial-grade products for all your operations, including warehouse HVAC maintenance. And even better, they offer access to experts and fast delivery, so you and your warehouse can both keep your cool. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.